Irmãos, Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou o seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 30 de novembro de 2023, Liturgia da Palavra. Em nossos dias, Jesus continua lançando o seu vigoroso convite. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. A palavra de Deus nos convida a não deixar esse apelo cair no vazio, mas suscitar a fé pelo anúncio da boa nova da salvação. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 18. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz dele se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor.
e eu ensinarei a pescar gente. Mateus 4,19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 30 de novembro de 2023. De André, nascido em Betsaida, primeiro discípulo de Jesus, é a frase: achamos o Messias. No milagre da multiplicação dos pães, ele apresentou o menino com 5 pães. Viveu 3 anos com Jesus e no dia de Pentecostes, juntamente com a Virgem Maria e outros apóstolos, recebeu o Espírito Santo. A partir daí, dedicou-se a pregar o Evangelho com grande coragem. Pela tradição, seu martírio aconteceu em 30 de novembro de 63, sob o governo de Nero. O Evangelho relata o chamado dos dois irmãos pescadores. A resposta imediata e o seguimento de ambos constituem um exemplo de conversão radical à proposta e de disponibilidade. Desse modo, com o chamado dos discípulos, Jesus vai formando a nova comunidade do reino. E é Ele próprio quem chama os discípulos, quando o costume era que os discípulos procurassem o Mestre. O atrativo deve ter sido muito forte, a ponto de deixarem trabalho e família para segui-lo. Foi uma ruptura corajosa, pois a família representava segurança, enquanto uma vida de pregadores ambulantes era uma opção pela insegurança total. Assim como Simão e André responderam prontamente ao chamado de Jesus, também somos convidados a dar nossa pronta resposta à vocação à qual somos chamados. Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fiquem em paz e que Deus os acompanhe sempre. Amém.